Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de lista para este canal. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar o canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo! Bom, gente, hoje eu trouxe pra vocês uma lista com 5 livros para chorar. Tem gente que gosta de livro com drama, um livro que nos emocione. Então eu trouxe 5 dicas para vocês. O primeiro livro não poderia ser de outro autor do que do rei do drama, do rei de destruir os corações dos leitores, que é Nicholas Sparks. E o livro que eu trouxe para vocês é Noites de Tormenta. Esse livro, ele é bem antigo e ele não é tão conhecido assim. E eu fiz a leitura dele agora no mês de maio. E eu chorei. Chorei de cair lágrimas. Estava o meu irmão e o meu marido na sala e eu estava lendo do lado deles e eu comecei a chorar. Porque Nicholas Sparks, né, gente? Ele quebranta, ele destrói os nossos corações. Então, a história do livro é basicamente o seguinte. A gente vai conhecer a história a partir do ponto de vista da Adrienne. A Adrienne, ela já tem ali por volta dos seus 50 anos. Ela tem 3 filhos já criados, ela já tem netos. E a filha dela acabou de perder o marido e ela está em depressão, ela não está conseguindo sair daquilo, ela não está conseguindo cuidar dos filhos, seguir com a vida adiante. E a gente vai conhecer a história dela quando ela chama a filha para ter uma conversa. E elas vão conversar e ela vai contar a história de amor dela para a filha. E aí a história volta 14 anos antes. A Adrienne estava recém-divorciada com 3 filhos ali adolescentes e sem saber o que fazer da vida dela, né, como recomeçar. E ela vai passar ali um final de semana, uma pousada de uma amiga, cuidando dessa pousada enquanto a amiga vai viajar. E a pousada só tem um hóspede para esse final de semana, porque está previsto ali para aquele final de semana uma tempestade. E essa pousada, ela fica bem, né, ali na orla do mar. Então as pessoas, né, não vão para lá nessa época do ano. E o único hóspede que vai ficar ali é o Paul. O Paul, ele é um médico que também está recém-divorciado e que não tem uma boa relação com o filho, porque ele foi um pai ausente, né? Ele é mais velho que ela tem ali por volta dos 30 anos, ele já tem ali por volta dos 50. Mas ele é super charmoso, super novo, enfim. E aí nesse final de semana eles vão viver ali um amor, um romance intenso e verdadeiro e adultos. E eles passam um tempo se correspondendo por cartas. E as cartas são lindas e maravilhosas. E o tio Nick vai e destrói seu coração. Então, vá ler esse livro sabendo que vai ser lindo, que vai ser muito maravilhoso, mas que você vai chorar, tá bom? A segunda indicação que eu tenho pra fazer pra vocês também foi um livro que eu li em maio, que foi Nossa Música, da Dani Atkins. Eu nunca li nada dessa autora. Esse livro eu comprei só porque estava R$5 na Americanas e eu gostei muito da capa, então nem sabia do que se tratava a história. E eu chorei muito nesse livro por conta de um personagem aqui que é uma criança de 7 anos, o Jake. Ele faz a gente chorar, ele destrói nosso coração. A história é basicamente o seguinte. A gente vai acompanhar essa história do ponto de vista de 2 mulheres, da Ali e da Charlotte. Começa o livro com os 2 maridos delas, o David e o Joey. O David, marido da Charlotte, o Joey, marido da Ali. O Joey está ali caminhando quando vem 2 crianças correndo para ele, pedindo para ele ajudar o irmão e o cachorrinho deles que caiu no gelo, no lago congelado. Ele vai salvar essas crianças e ele acaba se afogando e tendo hipotermia. E o David, marido da Charlotte, está indo comprar um presente de casamento quando ele tem um ataque cardíaco. Então, os 2 vão para a UTI no mesmo hospital. Quando as 2 mulheres se encontram, a gente descobre que elas já se conheciam e que elas têm um passado ali mal resolvido. E aí a história começa a ter regressões, né? Então a gente vai acompanhar o presente e situações passadas de 8 anos antes, 14 anos antes, 6 anos antes, 4 anos antes. E a gente vai começar a acompanhar a história delas. E a história é o seguinte. A Ali era namorada do David e
a Charlotte apareceu ali na vida deles durante esse período de namoro, durante o período da faculdade. E o que a gente sabe é que a Ali namorava o David, mas agora o David está casado com a Charlotte. Então, né, a gente tem ali um triângulo amoroso. Eu vou confessar pra vocês que esse livro ele não me prendeu no começo. Foi uma leitura bem arrastada, assim, porque eu não gosto de triângulos amorosos. Porque pra mim fica um clima de traição, sabe? O David ele tá casado com a Charlotte, mas em alguns momentos ele fala o nome da Ali. A Ali está casada com o Joey e fica se sentindo mexida por conta do David. Então fica esse clima meio de traição, sabe? Então eu não gosto. E tem essa, a gente quer entender, né, se o David traiu a Ali no passado com a Charlotte. Não gosto de triângulo amoroso. Mas o Jake, que é o filho da Ali e do Joey, faz valer a pena essa leitura, gente. Sério, essa criança vai destruir o seu coração. E só por conta dele, esse livro ganhou 4 estrelas, porque ele ia ganhar 2 ou 3. Mas o Jake fez esse livro valer a pena, então se prepara pra chorar. Outro livro que eu trouxe pra vocês é de uma autora que eu gosto muito, que é a Rainbow Rowell. Eu escolhi Ligações, porque esse livro, ele não chega a ser triste, tá? Não chega a ser um drama, mas você se emociona. Você acaba se emocionando com a história dos personagens. E a história do livro é o seguinte. A George, ela é casada com o Neil, já tem anos. Eles têm 2 filhas. E ela tem um melhor amigo, que é o Seth. O Seth e a George, eles estão juntos o tempo inteiro, desde a faculdade. Porque eles escrevem roteiros de filme. E eles trabalham juntos e são melhores amigos. Também tem uma áurea de triângulo amoroso. A história começa com a George descobrindo que o marido dela, Neil, simplesmente foi passar o Natal com a família dele e com as 2 filhas. Porque era pra família toda ir junto, passar o Natal com a família dele. Só que a George, por conta de compromissos do serviço, decidiu cancelar a viagem. E aí o Neil pegou as meninas e foi pra casa dos pais. Então ela vai passar o Natal sozinha. E ela sente que ela tá perdendo ali o casamento dela. Ela começa a rever algumas situações e ela sente que ela tá perdendo o casamento dela. E ela não consegue falar com o marido dela de jeito nenhum. Ela liga, ou a mãe atende, ou a sogra atende, ou as filhas atendem. E ela não consegue, ela começa a sentir muita saudade dele, muita falta. E aí, ela vai passar um tempo na casa da mãe dela, porque ela tá deprimida, porque ela tá sem o marido dela pela primeira vez e sem as filhas. E ela descobre um telefone antigo no quarto dela. E aí, ela começa a conversar com o Neil, o marido dela, só que da época que eles namoravam. Ela começa a conversar com o Neil do passado. E é incrível, gente. Quando todas as pontas se unem, quando tudo faz sentido, é incrível, é emocionante, é lindo. E vale muito a pena ler esse livro, gente. Sério, você vai chorar? Vai, mas vale a pena. E os outros 2 livros que eu trouxe pra falar pra vocês são livros muito conhecidos, são livros que viraram filmes. Mas pode ser que tenha alguém que não conheça, então eu vou recomendar. Então, o primeiro é As 5 Passos de Você. Esse livro foi adaptado, né? Aqui é a capa do filme. E aí aqui tem a capa original, né? Do livro. E tem adolescente, tem câncer, tem pacientes em estado terminal. Só isso você já sabe que vai destruir seu coração. E aqui a gente vai conhecer a Estela e o Will. Os 2 têm fibrose cística pulmonar. Por eles terem essa fibrose, os 2 eles não podem chegar perto. Eles têm que ficar a 6 passos de distância um do outro, porque se um passar a bactéria de um pro outro, eles pioram, e enfim. Então, eles estão em constante quarentena. E a Estela, ela está na fila de transplante, ela se cuida, ela tem um canal no YouTube, ela leva a vida de uma maneira leve. E o Will, ele é aquele adolescente revoltado, que não se conforma por ter aquela doença, ele quer viver a vida, ele não quer ficar em hospital. E pra piorar, ainda está com uma bactéria muito forte, comprometendo o pulmão dele. Os remédios que ele tem tomado não estão fazendo efeito, enfim. Eles se conhecem, de primeiro momento eles não se gostam. Depois eles vão desenvolvendo uma amizade, um romance, só que eles não podem ficar perto um do outro, gente. Eles têm que ficar a 6 passos de distância. E é triste. Você vai chorar e você vai se emocionar, mas vale muito a pena ler. E outro livro que eu trouxe também é muito conhecido, que é Como Eu Era Antes de Você.
Esse livro tem adaptação, teve filme, enfim. Então aqui a gente vai conhecer a Louise e o Will também. O Will, ele sofreu um acidente, ele ficou tetraplégico, então ele não mexe nada do pescoço pra baixo. E a Louisa, ela trabalhava numa cafeteria e ela foi mandada embora. Ela precisa trabalhar, ela vai trabalhar de cuidadora do Will. A Louisa, ela é um acontecimento, né? Ela veste as roupas do jeito que ela quer, ela é super alegre, ela é super divertida, ela é super de bem com a vida. E o Will, ele está totalmente frustrado com a situação dele, né? Ele era super ativo, ele é super jovem. E é muito gostoso acompanhar essa interação. A Louie passando coisas pra ele e o Will passando coisas pra ela, essa troca, sabe? De experiências e evolução. Só que você vai chorar, você vai sofrer. E você vai querer rasgar o livro no final. Se você não conhece a história, né? Mas vale a pena. Vale muito a pena porque fala de respeito, de ter a sua personalidade, de se encontrar, de correr atrás dos seus sonhos. Essa troca, né? A gente sempre pode aprender com o outro sempre tem algo pra passar pra gente. E é muito sensível. Então vale muito a pena a leitura, mas você vai chorar. Então essas foram as minhas indicações para quem gosta aí de livros emocionantes, de livros com uma carga emocional mais forte, de livros com essa pegada de drama. Essas são as minhas indicações. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.